E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico, a série Josué. Hoje é a parte 25, é o capítulo 23 do livro de Josué, na Bíblia Sagrada. Eu sou Ediomar, pastora na comunidade evangélica da Vitória, no Jardim Vila Galvão, Guarulhos, São Paulo. Vem comigo. E antes de qualquer coisa, eu quero pedir a especial gentileza que você leia todo o capítulo 23 do livro de Josué. E depois volta aqui no vídeo e confira com a gente nossos pensamentos, comentários e impressões. E recapitulando Josué 22, a semana passada, a gente viu uma situação que quase teria se transformado numa guerra real, porque eles eram guerreiros, né? Estavam ali para guerrear, tinham acabado de guerrear, olha a situação. Estavam já em paz, já estavam de posse da terra prometida, mas surgiu ali um mal entendido, algo mal resolvido e mal explicado, que, graças a Deus, tornou-se em louvor. E depois todo o povo louvou o Senhor após eles terem conversado, né? Após uma comissão ter ido até onde eles estavam, aquelas pessoas que fizeram um altar de testemunho e explicaram as suas razões, e as outras tribos entenderam e, graças a Deus, chegaram num bom termo, chegaram numa situação que estava bem para as duas partes. Toda a congregação, os líderes, todos louvaram ao Senhor. Eles estavam preocupados no futuro dos seus filhos, que não se desviassem da presença de Deus. Por isso, aquelas duas tribos imeiras que ficaram a leste ali do Rio Jordão construíram um altar, o que pareceu mal aos olhos dos outros, mas eles não estavam entendendo, achavam que aquele altar era para sacrificar para deuses falsos. Mas ainda bem que houve a comunicação, ainda bem que os dois lados se explicaram e Deus foi louvado. Glória a Deus, que seja como lição. Se você não viu a lição da semana passada, o vídeo de Josué 22, eu recomendo bastante você ver, porque são lições para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a gente passar também para as outras pessoas, para aqueles a quem a gente quer bem. E a comunicação deve ser parte da nossa vida, uma parte que a gente leva a sério e pratica. João 14, Jesus fala das moradas celestiais que ele foi preparar para aqueles que o amam, que o obedecem. E em João 14, 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. O que ele quer dizer é que ele é o único caminho ao reino de Deus, à terra, ao lugar que ele está preparando, ao lugar que ele está preparando para nós, para aqueles que o amam. Só através de Jesus que nós temos salvação e podemos fazer parte do reino de Deus. A vida vitoriosa na terra prometida. Aqui, Josué 23, já havia passado muitos dias que o Senhor tinha dado aquele repouso, né? Aquele relax para Israel dos seus inimigos em redor ali. Mas olha o que acontecia. Chegou a época em que Josué já estava velho, já tinha vivido bastante os seus dias, né? Então, durante
liderança de Josué ali, das 12 tribos, ele sempre lutou e sempre fez o que Deus mandou ele fazer e o povo fazer. Mas Josué, nesse momento que ele estava velho, ele tinha essa preocupação que o povo continuasse vitorioso, com a vida vitoriosa no Senhor, seguindo a Deus, obedecendo a Deus ali na terra prometida. Josué, então, sabendo que já estava quase para morrer, ele abertamente faz o que a gente chamaria aqui nos tempos atuais de fazer uma reunião, né? Chamou todo mundo, os líderes, né? Os anciãos, os cabeças, os juízes, os oficiais, aqueles guardas que tomaram conta das tribos para que a lei fosse cumprida. E ele falou, olha, é o seguinte, eu tô velho já, né? E vocês viram tudo o que o Senhor Deus fez a todas essas nações por causa de vocês. Porque é o Senhor Deus que tem pelejado por vocês, né? Ele falou para o povo, vocês tiveram vitória, mas vocês viram que foi sobrenatural. Deus lutou a guerra de vocês. Deus destruiu os inimigos para vocês. Vocês viram, vocês são testemunhas. Josué então lembrava o povo nessa reunião que ele fez com a diretoria, né, a liderança. E ele disse, vocês são testemunhas. E Josué falou, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu reparti a herança. Então agora é com vocês. E ele então está trazendo a responsabilidade, chamando a responsabilidade para os líderes, logicamente para que os líderes possam passar para todo o povo das 12 tribos de Israel. E ele continuou falando para o povo, esforçai-vos muito. Eu quero perguntar para você, você está se esforçando para fazer o que Deus tem falado para você fazer na Bíblia Sagrada? Como a gente sempre fala, não se preocupe que você não entende da Bíblia Sagrada. Se preocupe em se esforçar e fazer com aquilo que você sabe que é a vontade de Deus. E Josué estava falando, se esforcem muito. Josué falou, se esforcem muito para guardar, para dar valor, para praticar tudo o que está escrito na palavra. Se esforce demais mesmo, ele está dizendo. E este mandamento positivo precede os negativos, ou seja, isso é para fazer. Agora ele vai falar o que não é para fazer. Ele fala, não desviem, não se afaste nem para a direita, nem para a esquerda, para que vocês não entrem no meio das nações que ainda ficam com vocês. E aqui ele fala, não faça menção, nem fala o nome desses deuses, desses povos, dessas nações que estão aí ainda, para que vocês não sirvam esses deuses e nem se inclinem, nem adorem estes deuses falsos destas nações estrangeiras que não obedeciam, não temiam a Deus. Temer no sentido de ter um respeito extremo a ponto de obedecer os seus mandamentos.
E Josué estava alertando aquele povo: seja forte, se fortaleça. De que forma? Obedecendo a palavra. Positivo. O que não era para fazer, não se apartando nem um pouquinho para a direita e nem para a esquerda, para não se contaminar com a idolatria desses povos. Josué estava nos seus últimos dias, deixando essas instruções para os líderes, e os líderes iriam passar para o povo. E Josué fala: se apegue ao Senhor seu Deus, como vocês têm feito até hoje. Não é para mudar isso. Se apeguem, fiquem perto do Senhor Deus. E Josué volta a lembrar o povo que foi Deus que expulsou diante do povo de Israel as nações grandes e fortes, e ninguém resistiu ao povo de Israel. Então, até aquele momento, Josué estava falando: apegue-se a esse Deus, porque foi Ele que trouxe vocês aqui na Terra Prometida e destruiu os inimigos que eram mais fortes e maiores. Josué estava deixando bem claro e lembrando que quem fez aquele povo de Israel tomar posse da Terra Prometida foi o próprio Deus. A proporção de força de uma pessoa que Deus está ajudando, Deus está lutando por ela, é de 1 por 1000. Uma pessoa que tem a graça do Senhor, a ajuda de Deus, versículo 10. Josué 23:10 fala assim: um só homem dentre vós perseguirá 1000, porque é o Senhor vosso Deus que peleja por vocês, como eu já estou falando, já tenho falado para vocês. E nessa reunião, com os líderes ali de Israel, Josué agora, ele primeiro pontuou as partes favoráveis que Deus lutou e Deus deu à terra. Eles estavam ali muito felizes, de posse da terra. E agora, nesse versículo 12, ele lembra o que Deus falou também lá em Deuteronômio 28, que é sobre a bênção e a maldição. O que é isso? Deus propôs a bênção. Deus propôs a bênção e a maldição. Como eles obedeceram a Deus, debaixo ali da liderança de Josué ali, como se diz, sempre pegando no pé, falando: obedeça a Deus, não se desvie, sejam corajosos, se esforce. Ele continua fazendo isso. Você vê que na idade avançada, Josué ainda está animado para incentivar o povo, levar o povo, motivar mais ainda o povo a obedecer a Deus. E ele está falando: olha, tem a parte boa de obedecer, mas há consequências. Caso vocês esqueçam, caso vocês se distraiam, caso vocês se desviem. Então ele fala no versículo 12, se de algum modo vocês se desviarem e se apegarem aos restantes das nações, quer dizer, irem conforme a música, dançar conforme a música da outra nação, que ainda está aí no meio de vocês. E aqui ele fala: e a ela vos aparentardes, quer dizer, o Senhor, ele
dá o livre-arbítrio para as pessoas casarem com quem quer. Porém, ele dá o alerta do jugo desigual, né? Até no Novo Testamento o apóstolo Paulo fala: não se coloque debaixo de um jugo desigual com o incrédulo, quer dizer, com a pessoa que não acredita em Deus e que não anda segundo o caminho de Deus. Então, a pessoa que se coloca debaixo de um jugo, se aparenta, né, se quer dizer, no sentido de se tornar parente, se casa com essas pessoas, né? Aí, o que acontece? Se torna muito difícil e, em alguns casos, se torna impossível de continuar servindo ao Senhor. Porque a outra pessoa vai levar, vai influenciar aquele que se casou com ela e a família a adorar e servir o Deus dele, outros deuses falsos, e andar segundo outros princípios e outros planos, que não são os planos do Senhor. Então ele fala assim, olha, se vocês, né, começarem a gostar dos estrangeiros, do jeito, da cultura deles e do modo que eles vivem, e começarem a se casar com eles e servirem ao Deus deles, saiba muito bem, diz o versículo 13, com toda certeza o Senhor não vai continuar a expulsar essas nações de diante de vós. E aí ele fala, eles vão ser para você laço e rede, vão ser para vocês açoite, quer dizer dor, como se vocês estivessem apanhando. Vai ser espinho nos vossos olhos, né? Ai, mas essa estrangeira é tão bonitinha. Ai, mas esse estrangeiro, olha só, ele é rico, tem segurança, o que que tem? Depois eu explico a Torá para ele, né? Mas o Senhor falou, não vai ser assim. Na grande maioria das vezes. Vai ser laço, vai ser rede, diz aqui, vai ser espinho no olho. E olha só, até que pereçais dessa boa terra, que o Senhor Deus deu para vocês. Então, Josué está abrindo os olhos dos líderes para que os líderes tenham muito cuidado de não cair nessa rede, nessa armadilha de se juntar e de ir atrás e de se simpatizar com outros povos que não servem ao Deus verdadeiro, porque aí quebra-se a aliança. Então Josué está dizendo, continue aliançado com o Senhor Deus, porque aí ele vai lutar por vocês. Mas, se vocês se desviarem, o Senhor não vai mais lutar por vocês. Não se iludam. A gente vê na palavra de Deus que alguns líderes, o Senhor mostra para eles quando eles vão morrer, né? Eles sabem que vão morrer. Então, Josué, no versículo 14, falou, estou indo pelo caminho de toda a terra, né? Querendo dizer, um dia todo mundo vai morrer, e eu estou chegando nesse dia. E aí ele fala, né? Vocês sabem que nenhuma palavra, nenhuma boa promessa do Senhor, Deus, falhou. Todas se cumpriram. Que lindo esse versículo. Nenhuma falhou. Então ele estava mostrando que ele já tinha vivido bastante. E durante toda a trajetória dele, o Senhor foi fiel. Fiel e sempre será fiel.
Mas aí ele fala, do mesmo jeito que vieram todas essas boas coisas sobre vocês, se vocês deixarem de servir ao Senhor, as coisas más vão vir. A maldição vai vir. Então, veja que a aliança do Senhor com o povo de Israel foi assim, condicional. A bênção é incondicional, eles vão ter a terra como eles tiveram, de qualquer forma, porque o Senhor disse, mas se eles se desviassem, eles iriam ser destruídos, né? E eles, né, sofreriam as consequências, como realmente no futuro as tribos do norte, as tribos do sul se desviaram do Senhor, se tornaram idólatras, ou seja, foram atrás de servir outros deuses, cultuar outros deuses. E o que aconteceu? Ao se afastar de Deus e servir deuses falsos, eles foram para o exílio e sofreram muito, né? Sofreram demais, sofreram. E aquilo tudo que estava na palavra também da parte negativa da maldição se cumpriu para aqueles que se desviaram. Josué, então, deixa bem claro sobre as consequências de quebrar a aliança que o povo de Israel tem com Deus. Que a aliança, o contrato, como queira chamar, né? A combinação era a seguinte, que Deus combinou com o povo. Eu vou lutar por vocês, se vocês obedecerem. Mas se vocês me abandonarem, esquecerem o combinado, não fizerem a sua parte, eu não vou lutar por vocês. E em lugar de bênção, vocês vão receber a maldição. E Josué aqui alerta, né? Se vocês forem transgressores da aliança do Senhor, vosso Deus, que ordenou para vocês, e vocês forem e adorarem e buscarem e servirem outros deuses, deuses falsos, e se prostrarem, se inclinarem para eles, o que vai acontecer? A ira do Senhor vai ascender sobre vocês, vir sobre vocês. Vão deixar Deus muito bravo. E Josué está dizendo aqui no versículo 16, vocês vão perecer logo, vocês vão ser destruídos logo, vocês vão acabar sendo muito, muito prejudicados de sobre a terra que o Senhor, Deus, deu para vocês. Então, Josué, nesse momento, está alertando sobre a ira do Senhor. Também no Novo Testamento, também os apóstolos, o próprio Jesus alertou demais sobre a ira do Senhor, né? Que vem sobre os filhos da desobediência. Então, Josué estava lembrando o povo, dê valor à lei do Senhor. A lei do Senhor é para nossa proteção. Dê valor, porque se você der valor e praticar, você vai ser muito abençoado, mas de outra forma, se não obedecer, vão perecer. Os apóstolos, Jesus, né, o Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus, veio pessoalmente explicar isso. E
quando ele tinha compaixão do povo, quando o seu coração era tocado por compaixão, o que ele fazia? Ele ensinava o povo, dava palavra, porque a palavra é proteção, a palavra é mudança, a palavra de Deus é alimento. E a Bíblia fala que muitos viram a luz, mas preferiram as trevas. Ah, dá muito trabalho. Ah, não, eu quero me divertir. Ah, e vai encontrando desculpas para se afastar do caminho do Senhor. E aquele que se afasta, ele perece. Não é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua família. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. E crer em Deus, amar a Deus é obedecer. Jesus falou assim: quem me ama, obedece a minha palavra. Eu quero concluir nosso estudo bíblico de Josué, capítulo 23 de hoje, citando mais uma vez o versículo 11. É a conclusão de Josué. Portanto, esforçai-vos muito, guardai diligentemente as vossas almas para amar o Senhor vosso Deus. Pense nestas coisas e até a semana que vem com o último capítulo do livro de Josué. Não perca, porque é bênção, é vitória, é alimento para nossa alma, é vida para todos nós. Deus te abençoe. Muita paz.